Na Expo Direto Cotrijal tem espaço para as discussões e essa semana foi fundamental para a gente entender que rumo deve tomar essa questão das invasões do MST. No início da semana, na abertura aqui da Expo Direto, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, falou que o MST não pode invadir terras produtivas. A gente vai conversar agora com o Albenir Cherubini, advogado, professor de Direito Agrário, e o Albenir vai participar também de um evento logo mais à tarde aqui na Expo Direto, tratando justamente de temas relacionados ao direito agrário, certo, Albenir? Bom dia, Alexander. Bom dia a ouvintes do Notícias Agrícolas, mais uma vez aqui participando dessa maravilhosa edição aqui da Expo Direto. Muito bem. Agora, a sua presença aqui tem um motivo, participar desse congresso que vai discutir temas relacionados aí ao direito agrário. Isso, o congresso, temas de direito agrário e agronegócio, terceira edição promovida aqui na feira, evento da Farsul com apoio da UBAL. Vamos falar uma série de assuntos de interesse da agricultura, né? Mas chamou a atenção e tem sido um ponto de grande preocupação dos produtores rurais, inclusive nas conversas aqui da própria feira, a questão da segurança jurídica, né? Especialmente por conta dos últimos acontecimentos de invasões de terra por membros do MST e outros grupos aí que têm levado esse temor a quem está produzindo. Pois é. Sobre esse tema especificamente, Albenir, o ministro Carlos Fávaro esteve aqui fazendo a abertura oficial da feira. E ele foi veemente ali no comentário dele que não vai permitir ou que vai brigar contra as invasões de terras produtivas. E as improdutivas? Como é que faz essa distinção entre produtiva e não produtiva? Como é que fica essa situação na luz do direito? Conforme a nossa recente entrevista que a gente fez com a Carla Mendes, a gente ressaltou que não se pode tolerar nenhum tipo de invasão, muito menos em terras produtivas, e também não cabe essa flexibilização do direito de propriedade, das normas constitucionais, das normas jurídicas, para permitir invasão também de áreas ditas por improdutivas. O próprio fala do ministro, quando fala que não vai tolerar de terras produtivas, mas não fala das improdutivas também, que também gozariam dessa proteção, leva toda a conversa para o campo da subjetividade, Alex. Aí cabe perguntar, mas quem é que define o que é ou não é improdutivo? A gente sabe que, à luz do direito, existe procedimentos e quem declara uma terra como improdutiva após todo um procedimento com garantias do contraditório, devido ao processo legal, é o INCRA. E ele faz isso por meio de documentações. Então não pode o MST ou qualquer outro órgão ficar invadindo ao seu critério subjetivo de classificar áreas como produtivas ou improdutivas. Isso não cabe. A gente tem que reforçar veementemente que invasão de terras é ilícito e não pode ser tolerado, em nome justamente da segurança jurídica e dessa tranquilidade que o produtor rural precisa ter para termos a produção. A base disso é o direito à propriedade privada, né? Exatamente. Direito à propriedade privada, que é algo sagrado, previsto como direito e garantia constitucional assegurado lá pela Constituição Federal. Ou seja, diante dessa fala, o entendimento pode ser criado a partir disso? Ou seja, o MST pode imaginar que ele é um definidor de área produtiva e improdutiva e intensificar as invasões? Justamente a gente quer prestar esse esclarecimento para que a gente não tenha esse receio, né? MST ou qualquer outro grupo organizado, ele não tem legitimação qualquer para definir ou classificar áreas. Isso cabe ao poder público, como dito, a partir da observância das normas jurídicas,
das leis, dos procedimentos e também da garantia de que seja feito de forma técnica, porque nós estamos falando em direito de propriedade, que é algo que tem que ser garantido e respeitado, que é o primeiro pilar para que a gente tenha liberdade e possibilidade também de que tenhamos trabalho e produção. Ou seja, tem todo um processo a se seguir, tem todo um rito a se seguir antes de até desapropriar uma área. Exatamente, até para definir esse tipo de situação existe procedimentos. Então, na forma da lei, né? Então, basicamente o que a gente está reforçando aqui é dizer, direito de propriedade é um direito sagrado, qualquer intervenção do Estado, que seria, a partir dos seus órgãos, legitimado para fazer uma verificação de quem é produtivo, quem não, também ele se sujeita aos parâmetros legais. A legalidade tem que ser observada pelo poder público. Então não cabe um órgão ou outras pessoas, grupos, por meio de critérios subjetivos, apontar o dedo e dizer, essa propriedade é improdutiva, então eu vou invadir ela. Não existe isso, pessoal. Isso é ilícito, é ilegalidade e não podemos aceitar isso como algo normal, porque o produtor rural, os proprietários, eles merecem respeito. Essa onda de invasões que começou desde o começo do ano aí, tende a se agravar? Como é que você está acompanhando essa evolução e, na sua opinião, por que isso está acontecendo, Albenir? Existe, por óbvio, interesses políticos, né? Não tem como a gente dizer que vai acontecer mais ou vão cessar de imediato. Agora, o mais importante para o produtor é se precaver, né? As entidades dos produtores, representativas dos produtores, têm que buscar cobrar dos órgãos públicos, especialmente da segurança pública, para que não aconteça invasões de terras. Não pode ser permitido. Tem que fazer esse trabalho, porque a gente pensa terras produtivas, mas pode ser a mesma proteção da propriedade, a gente tem que ter para nossas casas, para as nossas empresas, para os escritórios, para os nossos veículos. Então, propriedade é algo sagrado e que deve ser respeitado. E como é que você está vendo essa inversão, essa nova narrativa que está se usando agora em relação às invasões? Onde os invasores são os coitados que são retirados por milícias do campo. Na verdade, a gente tem que tomar sempre cuidado com as narrativas, né? Porque o próprio Código Civil, conforme foi objeto daquela entrevista, a gente salientou que o Código Civil permite que o proprietário ele proteja a sua posse. Então isso aí, existe previsão legal autorizando o proprietário. E eu acho que é uma grande infelicidade a gente estar em pleno ano de 2023, onde o Brasil ocupa um papel, uma posição importantíssima no agronegócio mundial, uma projeção, o mundo depende do Brasil, a contribuição brasileira, e a gente está debatendo justamente invasões de terra. É algo inadmissível, é como se nós voltássemos a uma era de fase pré-histórica, algo que é inconcebível a gente falar no atual contexto. Muito bem, o Albenir ele participou de uma conversa mais ampla, explicando, né, Albenir, o que o produtor pode fazer diante de uma ameaça de invasão, quais são os direitos deles, enfim. Essa entrevista já está disponível no Notícias Agrícolas para você acompanhar também, mas o fato é, cuidado com as narrativas, e você, produtor rural, esteja preparado aí, enfim, esteja juridicamente assegurado de que você tem aí a sua segurança conquistada. E isso é importante o produtor estar preparado, né, Albenir? Sim, existem medidas preventivas, assim, hoje dificilmente um produtor não se enquadra como produtivo, né? Então, prepare documentação, deixe isso organizado, busque as suas entidades, organize-se com vizinhos, informe as autoridades públicas se virem alguma movimentação, alguma tentativa e cobre do poder público proteção. Em último caso, ele também precisa saber que o direito, observado algumas regras, que não haja excesso, mas ele pode se proteger e pode coibir uma eventual invasão em sua propriedade. Muito bem.
Todos os detalhes, portanto, estão nessa conversa que o Albenir teve junto com o Dr. Gabriel e junto com a Carla Mendes, também disponíveis aí no Notícias Agrícolas. Daqui a pouco a gente volta com outras informações, mais destaques direto aqui da Expo Direto Cotrijal, em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul.